e retrai. O Gold faz muito isso, muito. Esses movimentos, se você está posicionado e está de olho na tela, por exemplo, eu não coloco take, eu deixo aberto depois que eu faço as minhas 2 primeiras operações de 100 pontos, para me alongar o máximo que eu posso. Quando eu vejo um movimento desse aqui, velho, eu fecho, só fecho. Porque eu sei que a retração é certeira, mano. Vai acontecer. Entendeu? Beleza? Continuando as trends do dia. Nesse movimento, depois do rompimento, o que acontece? Quando ele rompe uma LT e faz um novo fundo, aqui ó, ele perdeu esse fundo, a gente já procura traçar uma nova linha de tendência, com base no movimento que ele fez anteriormente de rompimento. Então, essa trend aqui para de valer e a gente passa a olhar essa trend. Tá? Aqui aconteceu um movimento que a galera vai olhar e falar assim, era um engolfo, por que não compra? Pô, muito simples. Olha só, a gente teve um engolfo no meio do nada. Aqui não me diz nada, se fosse um pouco mais para baixo, talvez até poderia pensar em alguma coisa, se é uma zona de briga. E eu tinha uma linha de tendência de baixa. Então, o que eu vou imaginar aqui? Eu vou pensar em compra no lugar desse? Nunca. Eu vou pensar que ele pode buscar aquela trend, se deixar um padrão, eu posso vender. Então, comprar num lugar desse aqui, ó, é loucura. Não tem por que ter compra aqui, tá ligado? Então, não vi se assim alguém comprou aqui, eu não vejo motivo para ter uma compra aqui, tá? É na minha visão. Deixa eu dar uma lida aqui no chat. O que levou em conta para traçar a sua primeira LT? Cara, o que eu levei em conta? Os fundos cada vez mais altos, né? Ó, eu tinha o primeiro fundo, o segundo fundo, ele tentou romper, não conseguiu, atualizo para cá e ele foi indo. Essa foi a primeira LT, por isso que ela foi traçada, sempre nos pavios. Deixa eu ver mais o chat aqui. Quando você pega um rompimento de LT, você entra quando rompe um pouco. Se eu estiver acompanhando o gráfico, eu pego logo quando eu pego logo quando rompe. Por quê? É esse movimento que para vocês pode não parecer nada, tem uns 200 pontos, mais ou menos. Então, eu pego. Se eu perdi esse movimento aqui, ó, se eu chegar aqui no gráfico e já ver o candle aqui embaixo, eu não entro mais. Pode faltar 20 minutos para fechar o candle. Meia hora, não pego. Por quê? Porque já foi, já era. Então eu espero o reteste, espero uma nova oportunidade. O mercado dá oportunidade toda hora. Qual o critério que vocês usam? Porque se for quando rompe, dá muito rompimento falso. Exatamente, 80% dos rompimentos são falsos, galera. Por isso que eu falo, tem que estar acompanhando o gráfico para pegar rompimento. Tem que estar enxergando o que o gráfico fez atrás. Olha só, aqui a gente tinha um engolfo gigantesco. Um engolfo enorme. A chance desse movimento continuar é muito grande. Por que eu não vou bater uma venda aqui? Entendeu? Então tem que analisar o contexto. Não focar só ali, ó, só no momento. Poderia dar alguns exemplos no gráfico onde não devemos operar em engolfo? Acabei de mostrar. Não entendi a não compra no engolfo também. Pô, não entendeu? Vou tentar explicar de novo então. Vamos lá. A gente veio de uma tendência de alta que foi rompida e iniciou uma tendência de baixa aqui, beleza? Então eu tinha uma linha de tendência aqui. A gente teve um engolfo que aconteceu aqui no meio do gráfico. O que eu tenho de apoio para que esse engolfo seja válido, seja um engolfo que eu posso comprar com certeza? Nada. Muito pelo contrário, é essa visão que vocês têm que começar a ter. Ó. O que a gente tinha aqui? A gente tinha uma trend de baixa acabando de ser testada pela terceira vez. Ó, primeira formação, segunda, terceiro. Esse engolfo aqui, ele não me diz nada. Ele foi no meio do gráfico. Olha o tanto de engolfo que tem aí pelo meio do gráfico, pra vocês verem que não diz nada. Entendeu? Aqui, ó, o que vocês têm que olhar é o contexto. Eu não vou bater uma ordem porque deu um engolfo. Eu não vou bater uma ordem porque deu um martelo. Tá, deu um martelo aonde? Deu um martelo por quê?
É isso que tem que ser levado em consideração. Você não pode tomar a decisão de entrada com base num único fator. Beleza? Ficou claro? Alô? Bom, beleza. Se não tiver ficado, pode falar aí que a gente volta. Demorou? Bom, vamos lá. Continuando aqui a linha, a gente teve uma oportunidade de venda aqui, daria para ter vendido, tá? No reteste da linha de tendência, ele devolveu. Aqui poderia sim ter feito uma venda. Essa compra, eu não sei se todo mundo está vendo aqui, mas aqui tem uma compra arriscada, porque... Deixa eu marcar aqui, pera, rapidão. Cadê o negócio, gente? Aqui. A gente teve aqui, ó, olha só, a gente teve uma tentativa de rompimento que foi totalmente rejeitada. Então, isso aqui indica para mim que a galera tá querendo mandar o preço para baixo. Teve uma briga. Logo depois, eu tive um candle de força que não deixou nem pavio. Daria para bater uma compra aqui? Daria. Só que era uma compra mais rápida, algo mais ligeiro aqui. Por quê? Porque a gente teve essa zona de briga aqui que ele tentou, de todas as maneiras, continuar mandando o preço para baixo. Então aqui já seria uma operação mais arriscada. Mas daria para continuar, daria para bater essa compra aí tranquilo. Beleza? Continuando aqui. Logo depois, ele deixou um engolfo bonitão. Tá? Quem tivesse acompanhando, esse engolfo aqui poderia ter sido operado com mais tranquilidade. Por quê? Vamos olhar a zona que ele está. Olha só, sempre olha para trás. O que aconteceu aqui? Numa abertura do dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentativas de mandar o preço para cima e não conseguiu. Para só depois o preço conseguir. Então, isso aqui é uma zona onde tinha muito vendedor, certo? Porque senão o preço tinha ido numa boa. Então, se chegou ali com um candle de força, igual estava esse aqui azul, e logo de cara ele já engolfou, poderia bater uma venda aqui tranquilamente. Tranquilamente daria para ter uma venda aqui. Beleza? Depois a gente atualizaria essa trend, ó, ela foi rompida, mas ele fez um novo fundo. Se ele fez um novo fundo, a gente pode atualizar essa trend para cá. Conseguiram entender essa questão aqui de por que eu atualizei essa trend? O Kaique, depende, cara, depende. Se for um engolfo num rompimento de uma trend, por exemplo, eu já pego ele antes de terminar. Mas o ideal é esperar o fechamento mesmo, tá? Esperar o fechamento do candle para tomar decisão, beleza? Voltando aqui, ó, pro Tácito, ele não entendeu por que eu atualizei a trend. Então eu vou voltar a trend para onde estava. Então, Tácito, eu tinha essa trend aqui. Essa trend, ela foi rompida por esse candle, certo? Então vamos lá. Eu tinha uma trend de baixa que foi rompida. Esse aqui era o último topo dessa trend, beleza? O que aconteceu? Eu tive um topo maior sendo formado. Isso identifica para mim o que é o seguinte: essa trend parou de ser válida, ela não vale mais. O gráfico continuou rolando e ela veio aqui, desceu e fez um fundo maior do que o último fundo da trend rompida. Isso significa para mim que a nova trend foi formada aqui. Então eu tenho um ponto aqui em cima e um ponto aqui. Eu atualizo a trend. Eu pego o gráfico, mando para cá. Beleza? Conseguiram entender? É como se ele tivesse feito um movimento de pullback e continuado a descida. Show? Beleza. Movimento de rompimento muito claro aqui, ó. Não precisa nem explicar, mas vamos lá. Ó, o que eu falo de estar acompanhando o gráfico. Essa entrada aqui. Essa entrada, ela tinha que ter sido feita com um candle rolando. Você viu um candle desse aqui com força, rompendo, compra. 100 pontinhos aqui você vai buscar, mano. Tranquilamente, tranquilamente. Beleza? Então aqui tinha uma outra oportunidade. Continuando as operações,
Galera, eu tô só exemplificando para vocês a quantidade de operação que tem, tá? Eu não fiz todas essas operações. Eu tento buscar sempre as melhores operações, as que eu bato o olho e não tenho nenhuma dúvida do que está acontecendo, tá? Não significa que vocês vão ficar cracudo aí operando cada candle, não. Eu estou mostrando o que o gráfico tem. Vamos lá. Aqui, se vocês analisarem, eu vou apagar essa trend. A gente tem uma formação de uma trend aqui bem íngreme. E foi o que me perguntaram hoje. Por que que... Deixa eu tirar esse raio aqui. Por que que eu estava usando marcação aqui se não tinha fundo? Exatamente para me ter a ciência de que mais cedo ou mais tarde esse gráfico vai ter que fazer um pullback. Ele vai ter que... pullback não, perdão, uma correção. Olha só, a gente veio de 15, 30, 45, 1 hora quase, não, 1 hora e 15 minutos de subida. 1 hora e 15 minutos de subida. Chegou numa região de briga onde ele estava, que foi topo do dia anterior. Foi uma região onde ele foi revertido aqui anteriormente. E o que que ele fez? Ele deixou um engolfo com uma estrela grande, estrela de corpo grande, rompendo essa trend. Então, olha só quantas confirmações eu tenho para bater uma operação. Essa venda aqui eu fiz, tá? Essa venda aqui eu fiz na minha conta. Então, tem que sempre analisar o contexto para tomar decisão, e não um candle ou uma linha. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Entendi, peguei 100 pontos. Pode repetir rapidinho sobre a atualização da LTB. Vamos lá. Domingos. Vou voltar aqui então. Beleza? Eu tinha uma linha de tendência de baixa, que estava sendo traçada assim. Beleza? Essa linha de tendência de baixa, ela foi quebrada, ou seja, ela foi rompida, né? E começou-se a iniciar uma tendência de alta. Desfazimento da linha. O que que acontece? Esse aqui era o topo anterior que eu tinha dessa linha de tendência. Quando esse topo aqui ele é rompido, ele rompeu a linha e fez um topo maior do que o topo anterior, essa linha de tendência para mim não vale mais, certo? Se essa linha não vale mais, eu começo a procurar o quê? Possibilidades de compra, certo? Linha de tendências de alta. Por que que eu não tracei essa linha aqui? Está muito colada isso aqui, não opero isso. E aí o que que aconteceu? O preço veio, depois que ele rompeu a linha de tendência de baixa, ele fez o quê? Ele foi e rompeu o fundo anterior. Olha só, vamos lá. Então, ó, quando ele rompeu o topo anterior, ele desfez a linha de tendência de baixa. E quando ele rompeu o fundo anterior, ele me deu uma nova linha de tendência de baixa, que inicia daqui e vem aqui. Beleza? Ficou mais claro? Não, ô Marcelo, eu não tenho quantidade de vela para considerar reversão, porque eu opero uma única vela. Para mim, se me der 200 pontos, cara, é o que eu quero. Se me der 100, eu não fico... Como a gente opera scalping, galera, então a gente busca operações curtas, tá ligado? Quanto mais rápido a gente conseguir pegar a nossa grana e vazar, melhor, tá? Luiz, se possível... Espera só um minutinho, galera, tomar água aqui. Voltei. Bom, galera, fazer o seguinte aqui, vamos continuar nas linhas do dia. Eu não sei se vocês viram o que o Brenin postou, mas a gente vai ter essa revisão todos os dias, tá? Então vocês podem ficar tranquilos que se a gente não conseguir tirar todas as dúvidas agora, vai ter aula todo santo dia. A ideia é
é que essas aulas durem em torno de 30 minutos. Se vocês forem parar para analisar, a gente está dando a mentoria que o Tuba deu todo dia. Então, assim, vai fixar isso na cabeça de vocês, querendo ou não. E eu acho que é muito válido quando a gente tem esses exemplos para fixar mesmo as operações, porque às vezes ali na aula a gente pega e fica meio voando e mostrando, falando, galera, eu entrei aqui por isso, por isso, por isso. Isso para mim vale muito, não sei para vocês, mas eu acredito que isso tem um valor muito grande. Então, assim, talvez hoje a gente não consiga tirar todas as dúvidas, mas vou ter isso aqui a semana toda, podem ficar tranquilos, beleza? Eu vou passar só mais uma entrada que eu fiz, e só que essa que eu vou tentar mostrar na minha conta e explicar o motivo do porquê que eu fiz essa entrada e por que tem algumas linhas que eu não apago, beleza? Eu vou descompartilhar a tela aqui. Ah, nem preciso, só arrastar essa bagaça para cá. Galera, essa daí é a minha conta, tá? Eu não tenho problema em mostrar meu capital, não. Tá aí, ó. Essa conta aqui tem 16 mil dólares. E tem 2 semanas que eu abri ela. Esse foi meu lucro do dia que vocês veem eu postar lá, ó. Tá aí. Demorou? Vamos lá, eu tô posicionado na venda. Vou tentar explicar para vocês por quê. De novo, só voltar uma coisinha aqui. Não perguntem sobre as minhas linhas. Elas são minhas linhas. Herança do meu operacional, beleza? Não foquem nelas. Bora aí. O que aconteceu aqui? Ó? Por que tem algumas linhas que eu, Luiz, não apago? Porque são linhas fortes. São linhas que vêm trazendo lá de trás e que não foram quebradas. No fechamento do dia, a gente teve um teste em uma dessas linhas, que foi exatamente esse aqui, ó. Quando ele testou essa linha aqui, que se vocês verem é a linha de hoje, ó, a linha de tendência de alta primária de hoje, e ele veio aqui justamente testar essa linha e está bem próximo de outras linhas que eu já havia trazendo. O que eu fiz? Eu fiz uma venda, o preço andou, eu me protegi, tô com a meta batida, vou tentar buscar aqui. Beleza? Esse foi um exemplo do porquê que eu não... Tem linhas que eu não apago, tá? Se ele vier buscar meu take, eu vou ter quase 1000 pontos aqui. Com uma ordem de 0,50, fazer 460 dólares nossa, excelente. Beleza? Bom, é isso por hoje. Vamos ao longo do dia operando. Eu vou estar sempre lá na sala com vocês, tá? E vão postando as entradas. Boa! Eu fiquei de contar uma história para vocês. Porque hoje tinha um monte de gente lá cracudão na sala, operando igual doido. Quando eu peguei a mentoria do Tuba, eu peguei uma conta de 300 dólares e levei essa conta para 4.500 dólares. E o que acontece? Quando você tá com o psicológico, mano, abalado por algum motivo, seja por pressão de, eu tenho que operar, eu tenho que fazer lucro, eu preciso operar, cara, pode ter certeza, como 2 e 2 é 4, que você só vai tomar stop, vai perder dinheiro. Isso aí aconteceu comigo. Depois que essa conta chegou em 4.500 e que eu tava postando tudo lá no Instagram, não sei o quê, eu comecei a tomar uns stop bobo, velho. Mas assim, tão bobo, que eu não conseguia entender o porquê. E tava operando igual um drogado, velho. Tudo que eu vi, eu queria operar. E, nossa, toda hora era ordem. Tinha dia de eu bater 30 ordens, bater 25 ordens. E eu comecei a analisar a minha conduta, né? E eu perdi um pouco do capital, devo ter perdido uns 2.000 ou mais. E saquei, voltei, continuei estudando e foquei no que eu tinha que fazer, sem pressão, sem obrigação de ter que fazer lucro, de ter que operar. Eu opero porque eu gosto, porque eu sei o que eu estou fazendo, entendeu? Então isso que vocês têm que colocar na cabeça. 70% ou mais de um trade lucrativo, galera, é a cabeça, velho, entendeu? A técnica em si é algo muito simples e que com o passar do tempo vocês vão lapidando cada vez mais. Tipo assim,
eu vou tentar ao longo das aulas passar a minha vivência, a minha noção de gráfico para vocês. Mas vocês têm que construir essa vivência, adaptar isso para o que vocês estão acostumados. Por exemplo, eu não me incomodo hoje em ficar segurando uma ordem dessa. Quantos pontos eu tenho aqui? Sei lá, deixa eu ver aqui. Essa ordem que já deu quase 300 pontos. Se ela for lá e me tirar no zero, beleza, não tem problema. Por quê? Eu já estou com a minha meta batida, eu não tenho obrigação aqui nenhuma de fazer R$1, de fazer $1 aqui. E a minha intenção é alongar esse trade o máximo possível. Se ele for ali me tirar no zero, igual ele quase tirou, beleza, não tem problema nenhum. Cabeça tranquila. Certo, pessoal? Bom, isso aí. Espero que tenha sido útil e claro aí para vocês. Beleza? Tamo junto. Amanhã aí vai ser com um dos meninos. As dúvidas podem continuar mandando lá no Telegram. Eu tô o dia inteiro naquela porcaria. O que vocês forem mandando, vão me marcando, porque tem muita conversa, às vezes eu não consigo ler. Me marcou, eu clico lá e vejo o que é e saio respondendo vocês. Beleza? Abraço, galera. Tamo junto, até mais.